Vamos falar um pouco então de moral provisória. Eu tenho que ter em mente que na Idade Média não se preocupou muito em falar o que era moral de cunho coletivo, que a gente fazia perto de todos, daquilo que era moral individual, particular, que a gente chama de privada. Na modernidade isso muda. Tem-se uma nova mentalidade agora de que existe uma moral praticada na frente de todos e uma moralidade interna, privada, aquela que eu pratico em menores cursos sociais. O nome que faz a distinção de modo mais drástico é o nosso amigo Nicolau Maquiavel. Ele propõe uma expressão ética conforme a situação de poder que se ocupe. Eu devo ser ético, como ele mesmo diz, se aquilo me for conveniente. Existe uma moral específica só para o campo da política, que ela não coincide com as demais atividades morais que eu fizer. Mas, qual que é o sentido de uma moral provisória? O Descartes, que é um grande expoente dessa ideia de moralidade provisória, acredita que a moral era perfectível, ou seja, ela podia atingir a perfeição, uma maturidade, se tornar plena, absoluta. Claro que no futuro. Então, por hora, ela era considerada provisória. A razão, o estudo, a técnica, o aprimoramento intelectual iam garantir que um dia ela se tornasse uma moral absoluta. Daí a ética desse tempo é uma característica fundamental que não se pode esquecer, é que ela é profundamente racionalista. As ciências têm um critério de perfectibilidade somados à razão. É assim que vai se atingir a moral perfeita. Tem regras para isso. A primeira regra é cumprir os preceitos nacionais, profundo nacionalismo, senso de religião, normas para com a religião, ligados à moderação, nem excesso, nem falta. Tem que vir à sua mente a ideia de mediania, aquele cultivo da virtude por modo hábitos, ou seja, eu treino, mesmo que eu por hora não esteja virtuoso, com o treino em vista do bem comum, eu posso me aprimorar. O segundo critério é a moral provisória, tratada como se ela já fosse plena. Como eu vou aderir àquilo que a ciência, os estudiosos agora me disseram que é o mais correto, e vou imaginar, vou viver como se já fosse a moral como um todo. Eu vou dar tanta convicção e tanto cumprimento a ela, que o que é passageiro será tratado como se fosse pleno. E depois, como não é de se esperar em todas as correntes morais anteriores e ainda algumas posteriores, a ideia de dominar as paixões, o cultivo da razão, ser mais ou menos ético vai depender de quanto mais ou menos eu não cedo às paixões e tenho autocontrole. Esses três degraus compõem aquilo que ele chama de autopreservação, que é a ideia ética para o mundo cartesiano. Por outro lado, embora ainda numa moral racionalista, aparece o Baruch Spinoza. Veja pela obra dele, que se chama Ética Demonstrada à Maneira dos Geômetras, que ele fala de ética, mas fala de um modo profundamente calculista, profundamente racionalista, determinista, lógico. E ele tem um modo de atribuir a ética, que é entendida por ele como ser e dever ser, o que a gente é e o que a gente pode se tornar e deve se tornar. Ele estabelece uma ordem, e essa ordem é vital que se memorize. Primeiro, eu trato a ética por meio de um axioma, uma sentença não provada, mas que eu trato como se fosse verdade, um valor, uma determinação. Em seguida, eu vou explicitar, clarear e elucidar o que vai ter de consequência positiva ou negativa do cumprimento ou descumprimento disso. É o que a gente chama de corolário, que são deduções que submetidas à verdade demonstrada. Eu vou aplicando a lei de ação e reação nos exercícios que eu faço e na minha reflexão ética. E depois os escolhos, que são explicitações daquilo que eu já apresentei, tornar isso numa linguagem mais clara. O axioma, um contexto, um valor que se julga como correto, um corolário, uma explicação dele a partir da lógica da ação-reação dedutiva, e depois o escolho, que é uma determinação mais clara, analítica, uma transcrição, uma justificativa do porquê aquilo é assim ou não. Spinoza fala da ética dele como teorização sobre a natureza humana. Para ele, a humanidade, na teoria dele, claro, nela as paixões eram nem em si nem boas nem más. Dependia do que eu faria com eles. É uma novidade em relação às escolas anteriores, que tratava a paixão numa conotação pejorativa ou dava extremo valor. Para ele não, a paixão será boa ou má, conforme o desdobramento que eu der para ela, levando em conta o poder dos estímulos externos,
Outro fator interessante, o meio interfere na ação ética. E aí existiriam para ele, segundo ele, as paixões originais, que é a alegria, a tristeza, desejo e a petição. A petição entenda volição, vontade, num sentido mais ponderado do termo. E delas tem outras paixões. E aí ele usa o termo conatos, é o centro da teoria dele, com certeza um assunto avaliativo, que ele determina como capacidade de ação e preservação, manutenção de si. É a força que me move para que eu mesmo continue em plena existência ou gozando da minha realidade de ser vivo. Se as paixões são boas, elas ampliam o conatos. Se as paixões são ruins, elas reduzem, enfraquecem o conatos. Mas por que será que a ideia de natureza na teoria dele, do externo, é tão forte? Ele mesmo fala de uma natureza em nós, que é a natureza humana, e a natureza em si, que é a natureza natural, que inclusive tem que ser, surpreenda-se, mais poderosa e mais influente em nós do que nós nela, já que dela nós somos impulsionados. Ele provém de uma comunidade judaica, então ele teve uma íntima relação de percepção monofisista de Deus. Deus tinha uma única natureza, uma única essência, diferente da cultura grega, que fala do dualismo, corpo e alma, material e imaterial. Então ele acaba indo nessa perspectiva dizendo que Deus é a natureza e a natureza é Deus e vice-versa. Isso custa para ele a expulsão da comunidade judaica que ele participava. E aí causa nele um senso normativo, uma regra de provar que a teoria dele era melhor, embora a expulsão dissesse o contrário. E aí ele usa o método da geometria de Euclides. O método de onde ele tira a percepção. E eu deixo para vocês a ideia da percepção somada com os axiomas e corolários. É isso, galera. Por hoje é só.